Opa, eu sou Otávio Castanho e vim trazer aqui para o Congresso informação muito útil. Acho que hoje em dia tem muita utilidade falar de ansiedade. Eu vim trazer aqui algumas técnicas para você a respeito de controlar a ansiedade. Controlar a ansiedade principalmente para falar em público. Eu sou coach, eu sou hipnoterapeuta e sou apaixonado por programação neurolinguística e estudando a programação neurolinguística eu descobri como é que o cérebro funciona, né? A programação neurolinguística ela é a linguagem de máquina do cérebro. É igual ao computador, você tem um computador. O computador não está indo muito legal, você chama o cara da TI, ele vai lá, abre aquela tela preta ou aquela tela azul, né? E digita algumas coisas, reprograma o computador começa a funcionar de uma maneira diferente. Programação neurolinguística é assim, descobriram como é que é a linguagem do cérebro, como é que é essa linguagem de máquina do cérebro. Então você entra lá, reprograma e ele passa a funcionar de outra maneira. E isso não vai robotizar ninguém, né? Fazer uma reprogramação mental, porque essa reprogramação é em cima dos nossos 5 sentidos. Nosso olfato, paladar, audição, tato, visão, as nossas memórias são todas gravadas assim. Então, o cérebro reprograma dessa maneira. Mas eu vou falar algumas coisas que têm a ver com a PNL e outras que não têm a ver com PNL e para você controlar a sua ansiedade. E mais no final aqui dessa palestra eu vou dar algumas dicas também para pessoas que não só têm medo de falar em público, mas têm medo alguma coisinha ali que impede ela de gravar vídeos, né? Hoje em dia com as redes sociais, a divulgação dos profissionais via rede social traz muitos frutos aí pra gente e de quaisquer profissões. E gravar um vídeo, se colocar, falar, passar um conteúdo é um negócio muito importante hoje em dia para você atrair a atenção das pessoas. Então, muita gente deixa de gravar vídeos por medo ou porque fica com uma sensação estranha, não acha que vai ficar bom, aquele monte de crenças, né? Então vamos começar falando de ansiedade. Ansiedade é o grande mal aí, um dos grandes males da humanidade, porque depois da ansiedade vem às vezes frustração e depressão. Então a depressão é a top hoje em dia, pelo que eu saiba, porque ela antes vem a ansiedade. Então a ansiedade ocasiona muitos casos de depressão. Então quando você vai falar em público, você também sente uma ansiedade muito grande e aí você pode acabar não fazendo, desistindo, ou então até dando um branco ou coisa parecida, tremendo, gaguejando na hora. Então, nós vamos atuar agora assim em cima da ansiedade. Vou falar sobre ansiedade variada e depois sobre o medo de falar em público. Legal? Medo de falar em público, aliás, fizeram uma pesquisa dos maiores medos das pessoas. E falar em público ganhou. Ficou em primeiro lugar, ganhou do segundo lugar, que é de morrer. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Isso me faz pensar, se o cara estiver no enterro, ele prefere estar morto do que estar fazendo o discurso para a pessoa, porque ele vai estar falando com pessoas. Imagine dessa maneira, tá? Então vamos lá. Ansiedade primeiro. A ansiedade, ela aparece por motivos de você estar pensando em coisas que podem acontecer, ou querendo fazer, ou esperando. Ansiedade é uma sensação de futuro, assim como o medo. O medo é uma sensação de futuro. Você não pensa você não tem medo de alguma coisa que passou, né? Eu tenho medo de alguma coisa que aconteceu. Você tem medo dessa coisa acontecer de novo. Então ela é uma de futuro. Tem sensações que são de passado. Por exemplo, remorso. Você não tem remorso de uma coisa que vai acontecer, você tem remorso de uma coisa que aconteceu. Então, o que acontece? A ansiedade está colocando você no futuro. A gente vai usar uma técnica daqui a pouco brincando com isso daí. Mas tem duas muito simples, antes da gente falar mais de PNL, que são mexendo com o corpo. Técnica 1 para você fazer, a respiração 1-4-2. Respiração 1-4-2 é assim, você respira em um tempo qualquer, sei lá, você inspira, né? Suponho que você demore 3 segundos para inspirar, isso é um tempo. E aí você segura essa respiração, você segura esse ar durante 4 tempos, e depois solta em 2 tempos. Respire em um tempo, segura 4, 2, 3, 4, solta em 2, 1, 2. Então, se você vai inspirar em 3 segundos, por exemplo, o 1, 4, 2 vai ficar 3 vezes 4, 12, e 3 vezes 2, 6. Então vai ficar 3, 12, 6, entendeu? 1, 4, 2 é uma proporção. Então, 3, 12, 6, ficaria mais ou menos assim. Eu inspiro, vou fazer assim quando eu estiver inspirando e assim quando eu estiver expirando. Tá joia? Assim quando eu estiver segurando. Então, ó, eu inspiro, seguro,
solto em 6. Inspiro, 3. Seguro 12. Solto em 6. 6. Solta tudo. Expira em 3. Entendeu? Se você, por exemplo, inspirar em 4, aí fica 4, 16 e 8. Né? Faz a continha, tá bom? 1, 4, 2. Se você fizer isso, quando você estiver ansioso, ou antes de fazer alguma coisa que está te dando uma ansiedade muito forte, para num canto, senta, e você não precisa nem ter vergonha, porque você vai estar respirando, né, que é natural, você vai estar respirando de uma maneira diferente. Senta lá e respira. 1, 4, 2. Anota aí, você vai respirando, de preferência num lugar mais tranquilo, e vai respirando. Se você puder ficar de olhos fechados, para evitar estímulos assim, ó, melhor ainda, porque você já começa a dar uma brisada, tá bom? Se você perceber que você está amolecendo para dormir, aí você para, tá bom? Se você já de olho fechado, a chance de você tirar um pequeno cochilo vai ser grande. Quando você faz isso, vai dando uma molezinha, às vezes, tudo bem? Faça, se você fizer 10 respirações dessas, já vai estar suave, tá bom? Suave. Isso é um jeito fácil de fazer e rápido, que não requer prática, nem tão pouco habilidade, né? Nenhum equipamento, nada do tipo. Segunda técnica para você controlar a ansiedade, ainda falando de jeitos de mexer com o nosso corpo, né? Biologia aqui um pouquinho. É você ter um saquinho na mão, um saquinho de papel, ou um recipiente qualquer que você possa respirar dentro, colocar assim e respirar dentro dele. Por que um saquinho de papel? Já vi em filmes, em filmes normalmente tem, a pessoa tá lá assim, a pessoa fala, dá um saquinho de papel para ela, põe o saquinho aqui, né, na boca e respira assim, ela tá respirando no saquinho, já viu? Parece uma brincadeira aquilo, mas não é uma brincadeira, isso é uma técnica. E é legal o saquinho ser de papel, porque a hora que você inspirar, ele deforma, né, a hora que você inspira, puxa o ar, ele diminui o saquinho, né? Ele amassa. E aí quando você solta, ele solta. Se você pegar um saquinho de plástico, esses de plástico de carregar coisa de supermercado, põe, a hora que você respira, ele vai entrar inteiro. Pode ser que ele grude na sua boca, assim, ou no desespero da pessoa, ela até engasga com o saquinho. Então, melhor um saquinho de papel, alguma coisa que você possa respirar dentro, assim. Eu já vi um amigo meu respirar dentro da mala dele, abriu a mala dele, colocou a cabeça e começou a respirar dentro da mala. Falou que adiantou. O que acontece? Quando você respira no saquinho, quando o ar entra no seu corpo, ele vai para o pulmão e troca, esse oxigênio que você respira, ele troca lá dentro, pega gás carbônico e traz para fora e deixa lá o oxigênio. Então esse ar ele troca e sai com gás carbônico, tá? Em linhas gerais, tá bom? Quando você respira no saquinho, você está jogando gás carbônico no saquinho e está respirando de novo o gás carbônico. Então esse gás, esse ar que entra, ele não está tão legal assim, não está tão rico em oxigênio. Então já vai um ar mais baixo. E aí o corpo começa a responder a isso, tá bom? Em linhas gerais, estou falando bem grosseiramente. Então, começa a responder isso e começa a diminuir as atividades aí, ó, que é para, pô, não tá tendo muito ar, vamos dar uma diminuída nas atividades aí. E isso ajuda a baixar a ansiedade, tá bom? O cérebro vai se movimentar, produzir um monte de coisa e você vai acalmando devagarzinho. Não fica muito no saquinho, senão você pode apagar também. Legal? Muita gente, teve uma época nos Estados Unidos que tinha até uma moda de suicídio, né? Faz bastante tempo o pessoal fechava a garagem, ligava o carro na garagem, sabe aquela fumaça, né? O do carro, se não me engano, é dióxido de carbono, e o que a gente solta na respiração é monóxido. Não sei, depois eu procuro no Google e te falo. Eles ligavam o carro e deixavam aquele gás carbônico enchendo a garagem, assim, aí vão respirando, e aí davam sono, ele acabava dormindo, acabava intoxicando e morria sem sentir dor. Então é muito louco. Se alguém quiser experimentar, chama um médico para te acompanhar aí. Vai ser uma experiência meio louca. Tá bom? Respirar no saquinho. Técnica 2. Legal? Vamos falar então agora da técnica 3. Aí começa a entrar PNL, tá bom? E aí essa ansiedade, a gente, para usar PNL aqui, a gente vai pegar e vai contextualizar ela. Legal? Ansiedade, porque você vai fazer algo. Legal? Esse fazer algo pode ser falar em público, como é um dos maiores medos, né, das pessoas. Ansiedade, para falar em público, está muito ansioso, está te ajudando a gerar um medo, porque você vai fazer uma palestra, vai falar com os funcionários na empresa, ou vai falar com a família, sei lá. Cada um sabe onde dói mais. Então, quando você pensa em fazer isso, e o meu exemplo agora, a partir de agora eu vou falar só em falar em público, aí você adapta para as outras situações. Quando você pensa em falar em público, você está na sua mente criando a imagem daquilo, da plateia, você falando em público e tudo mais. E isso começa a te trazer talvez referências que você
teve uma experiência ruim, coisa e tal, ou qualquer coisa que for, você começa a imaginar e às vezes não percebe que você está trazendo imagens e imaginando coisas que podem acontecer. E isso começa a te dar uma sensação ruim. Então, esse imaginar o que vai acontecer está trazendo para hoje a sensação ruim. O que a gente vai fazer então? Se antes de fazer dá uma sensação ruim porque eu não sei o que está por vir, depois que eu terminei de fazer, a sensação é de alívio, né? Imagina que você vai falar em público, aí você está lá, mijou nas calças de medo, aí você entra, fala em público, gaguejando ou coisa parecida, e quando termina, que você sai do palco e vai conversar com um amigo seu, imagina só, quando você termina, você fala assim, nossa, cara, que alívio, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse alívio emprestado e vai instalar ele num botãozinho de liga e desliga em você, a chamada âncora, tá bom? A gente vai instalar um gatilho, algo que dispara essa tranquilidade, esse alívio. Então, vou te ensinar a fazer âncora aqui rapidinho. Se você quiser se aprofundar depois, estuda um pouquinho mais sobre âncoras e você vai ficar expert. Eu uso em 99,9% dos meus processos de coaching, hipnoterapia 100%, para usar âncora. Então, como é que funciona isso? Para você instalar uma âncora em alguém, é só você eliciar uma sensação, trazer para ela uma sensação que é você querer instalar, por exemplo, um alívio. Ela tem que sentir realmente um alívio no corpo, e aí você faz um gesto com a mão, ou toca um ponto do corpo dela que não é comum tocar, ou pede para ela fazer um gesto, né? Pede para ela fazer um gesto que não é comum ela fazer. Porque, por exemplo, se toda hora eu junto esses dedos aqui para escrever, para pegar uma caneta, isso é um gesto muito comum. Mas se você juntar esses dedos aqui, ó, ou até apertar um dedo dentro da mão assim, não é um gesto muito comum. E aí fica bem fácil o seu cérebro entender que esse gesto é um gesto que você quer utilizar para acionar a sua âncora. Vai entrar na brincadeira. Então, vamos pegar um gesto qualquer. Eu vou pegar e abraçar o meu dedo aqui, ó, com a mão assim, ó. Tá? Vou fazer isso na hora que eu tiver com a sensação. Como é que você traz uma sensação numa pessoa? Como é que você traz a sensação que você quer que ela tenha naquele momento? Você não fala, sente aí. Ela tem que imaginar como estivesse acontecendo agora. Quando ela imagina o que está acontecendo agora, o cérebro, ele ignora se está acontecendo ou não, porque se você está imaginando, ele fala, não importa se está acontecendo ou se você está imaginando, eu vou trazer todas as sensações. Isso fica fácil de perceber quando você lembra de um evento triste, você fica triste. Quando você lembra de algo engraçado, você começa a rir. Então, é só você lembrar, trazer na memória, que o cérebro traz as sensações juntos. Então, você pode pegar com essa pessoa que vai falar em público e está com medo, um momento ou outro que ela falou em público, pedir para ela lembrar, e aí pedir para ela lembrar depois que ela terminou. Tá bom? Depois que ela terminou de falar em público, que ela recebeu os cumprimentos dos amigos, todo mundo falou que foi muito legal, e ela ficou se sentindo mó bem e tal. Então você pede para ela fazer isso. Então tem dois jeitos. Ou ela já tem uma referência, ela já falou em público alguma vez, ou é a primeira vez. Vamos fazer os dois, tá bom? Vamos começar pelo... Ela tem uma referência. Então você pede para ela fechar os olhos. Por que fechar os olhos, né? Porque tira os estímulos visuais e o cérebro parece que ele usa 1/3 da capacidade dele, da energia, para processar a visão, profundidade, cores e tal. Quando você fecha o olho, tira qualquer estímulo, a pessoa não se distrai. Fechou o olho, começa a imaginar que está lá terminando a palestra, né? Que está terminando a palestra que ele fez da outra vez, pede para ele reviver aquele momento, e aí quando ele terminou, ele foi falar com os amigos, e aí recebeu um cumprimento, ou no momento que ele se sentiu mais aliviado, né? Pede para ele imaginar, lembrando qual o momento que ele se sentiu mais aliviado. Ele vai falar, que eu saí de lá, terminei, sentei numa sala para tomar uma água e fui assistir na TV a palestra do outro. Aí eu estava calmo, tranquilo, pensei que foi tudo bem, aí ficou tranquilão, né? Então vamos instalar essa tranquilidade, esse alívio. Pensa para ele pensar, né? Pede para ele pensar o momento que ele estava lá, relaxadão, e pede para ele te dizer onde é no corpo que ele sente mais isso. Ele pode dizer, sinto os ombros mais leves, ou sei lá, a cabeça mais fria, ou quente, ou um movimento. Ele fala alguma coisa e você pede para ele acionar a âncora. Tô me sentindo relaxadão e tudo mais. Legal, aciona a sua âncora. Aí ela aciona a âncora. Presta atenção nessa sensação de relaxamento e segura isso, esse sinal, enquanto ele sente aquele alívio e tal, por uns 10, 15 segundos, assim, você perceber que deu pico, tá? Ali, a hora que você estiver muito aliviado, sentindo que está muito legal, aciona a âncora, segura aí uns 10 segundos, solta, e aí pede para ele abrir os olhos, pergunta alguma coisa qualquer sobre qualquer coisa, fala, e aí, o que você está fazendo ontem? Você vai almoçar hoje? Onde você vai almoçar hoje e tudo mais? Não sei, vai fazer depois aqui.
bate um papo ali de 1 minutinho só, coisa rápida, só uma pergunta ou outra, só para ele sair daquele estado mental que ele estava imaginando, e aí você pede para ele fazer novamente. Faz umas 3 vezes para você ter certeza que gravou a âncora certinho. O que acontece aí? Toda vez que ele fizer esse sinal aqui, o cérebro dele vai trazer aquela sensação de alívio e de tranquilidade, mesmo que ele não perceba, tudo bem? E se ele tiver uma sensação meio de ansiedade, tô ansioso, e ele acionar a âncora dele, essa sensação contrária, o cérebro traz ela e começa a anular, começa a dissolver a outra. Cada um tem um tempo. Tem pessoas que em segundos já estão legal, aciona, em segundos estão mais tranquilas. Tem pessoas que demoram 1 minuto, 2, segurando ali, ela vai, às vezes ela nem percebe, ela começa a focar mais no que ela vai fazer e nem percebe que está passando ansiedade. Então esse é um jeito, tá bom? Segundo jeito, você vai perguntar, pô, mas e se a pessoa nunca falou em público justamente porque ela fica ansiosa e tem medo, ela sempre adiou? Você vai simular que ela tenha feito isso. No primeiro caso, você não pegou um momento que a pessoa passou e aí você aproveitou e gravou? Ah, dessa vez você vai pegar e vai inventar um momento. Então você vai sentar com a pessoa, vai falar, fecha os olhos e tudo mais, imagina então que você vai falar em público, ela vai se tremer inteira. Imagina que você está entrando na plateia. Deixa bem criativo, tá? Como é que é o espaço, pede para ele te contar como se estivesse acontecendo agora, tá bom? Isso é muito importante. Em qualquer caso que você estiver fazendo uma âncora para trazer uma sensação, me conta como se estivesse acontecendo agora. É uma brincadeira, faz de conta que você está lá acontecendo agora. E ele vai começar a falar para você que está na plateia, ele está se sentindo muito nervoso e tudo mais, pede para ele fazer a palestra dele, imaginar que ele está fazendo a palestra, que ele está falando. E aí, a nossa imaginação, a gente faz o que a gente quiser, né? Na minha imaginação, eu dou arremesso de basquete e acerto 10 em 10. Eu dou tiro ao alvo de flecha e acerto 100% das vezes. Nossa imaginação a gente faz o que a gente quiser, né? Então pede para ele olhar para a plateia e perceber que as pessoas na plateia estão olhando ele com interesse, anotando, estão gostando. Pede para ele imaginar a palestra acabando e as pessoas aplaudindo de pé e falando para ele, querendo tirar foto com ele, e ele saindo do palco e algumas pessoas indo atrás, pedindo um autógrafo, sei lá, pedindo para tirar foto com ele, dizendo que foi sensacional, que mudou a vida delas, etc, etc. Floreia para ele começar a ficar numa sensação boa. E aí ele termina, vai para um outro lugar, para uma outra sala, ou para um camarim se tiver, ou ele vai para uma outra sala, encontra um amigo dele, um amigo com quem ele se sente muito seguro, ou uma pessoa que vai elogiar ele, que normalmente acompanha ele nos eventos, e que ele encontra essa pessoa e a pessoa elogia, e a hora que ele tiver uma sensação muito boa, de tipo, isso foi muito bom pra mim, tô aliviado, satisfeito e tranquilo, você pergunta pra ele, aí você faz a instalação da âncora. Pede pra ele fazer o gesto e se concentrar onde no corpo, é muito importante, onde no corpo você tá sentindo essa alegria. Ah, você fala, não sei. Se ele não sei é porque não tá sentindo, ele tá só imaginando, né? Aí se ele fala assim, sei lá, é meio quente assim, subindo no peito, é um quente nas mãos, pode ser um quente, um frio, um movimento, borboletinhas no estômago, pode ser qualquer coisa, tá bom? Então ele vai, a hora que ele estiver naquela, você pede para ele segurar uns 10 segundinhos aquilo ali, e aí você sai. Se você quiser, brinca de novo, tá bom? Pergunta alguma coisa qualquer para ele, para quebrar o estado mental, e aí você brinca de novo com ele. Vamos fazer de novo? Fecha o olho, imagina que ele vai dar a palestra, pipipi, popopó. Tem uma coisa muito legal aí, já tem 2 benefícios, um é instalar a âncora, e o outro é que quando você imagina que fez uma palestra, o cérebro entende que você fez aquilo. Você sabe que não fez, o cérebro sabe que não fez, que foi só uma imaginação, mas ele trata como se aquilo já tivesse sido feito. Bom, ele trata como se tivesse sido real. Então você já fez uma palestra na sua imaginação. Se você pensar que está fazendo outra, e depois fizer uma terceira vez outra, você já fez 3. 3 que correu tudo bem. Isso vai gerando um caminho neural no seu cérebro, associando essa sensação de bem-estar e até de confiança de fazer palestras. Então, você pode treinar as coisas imaginando. Não precisa treinar as coisas fazendo real. Você pode treinar imaginando e depois você vai fazendo a realidade. Tem testes com atletas que vão fazer ginástica olímpica. Tem um documentário da BBC que uma atleta da ginástica olímpica, quando ela vai fazer um movimento diferente, em barras, aquelas barras, acho que barras assimétricas, né? Aquela que é uma para cima e uma para baixo, ela fica pulando uma barra para outra, né? Com a mão, assim, dando piruetas. Quando ela vai fazer uma pirueta nova, ela primeiro faz na barra, fisicamente, tenta a pirueta, ela vai errando, né? Não consegue fazer, normalmente de primeira. E aí quando ela pega o jeitão do movimento, assim, ó, que ela já percebeu como é o movimento, ela sai da barra, senta num cantinho e imagina que ela está fazendo o movimento e acertando. Ela imagina que está acertando. O cérebro vai criando um caminho neural para acertar e acertar e acertar. E aí quando ela vai fazer, volta a fazer o exercício, a chance dela
a chance dela dar certo no movimento é maior. Tá bom? Fizeram uma outra pesquisa também, pegaram pessoas de tiro ao alvo com revólver, né? Treino de tiro com revólver, e dividiram em 3 grupos. Pessoas tinham o mesmo nível, né? De acertar, o mesmo índice de acerto. Dividiram em 3 grupos, e um grupo continua treinando normalmente todos os dias, o outro grupo ficou em casa, acho que um mês, ficou em casa e não fez nada, não deu um tiro, nem sequer nem pensou naquilo, ficou de férias. E um outro terceiro grupo, todo dia, na hora do treino, eles treinavam mentalmente. Eles iam para uma sala, sentavam e fechavam o olho, imaginavam que estavam treinando, atirando, e quando você está imaginando, eles acertavam todos os tiros. Quando voltaram depois para fazer a medição de quem melhorou, aquele primeiro grupo que continuou treinando normalmente teve uma melhora, né? Lógico, teve uma melhora. Aquele grupo que não fez nada, ficou parado em casa, teve uma leve piora, teve uma piora. E o grupo que ficou treinando mentalmente, acertando todas, né? Também teve uma melhora, e um pouquinho melhor do que quem ficou treinando só ali no... E aí eles disseram assim, poxa, treinar imaginando funciona também. Então você pode fazer os dois. Treinar ali para... treinar real para pegar o movimento, pegar as sensações todas, e quando você estiver imaginando, trazer isso mais fortemente. Faça com falar em público, ok? Faça com falar em público. Você imagina que está acontecendo e instala a sua âncora. Quando está acontecendo, instala a sua âncora. Quando ele for fazer, realmente, para que serve isso? Quando ele for falar em público, realmente, chegou lá no congresso, no lugar, e vou falar em público agora. E daqui a pouco eu vou te chamar, se é o próximo palestrante, ele vai estar ansioso, ele aciona a âncora dele, suponhamos que seja aquele segurar o dedo, ele aciona a âncora dele, tem que fazer igualzinho, tá? Não pode fazer parecido. Ele aciona a âncora dele, fica segurando, e aí ele vai esperando que aquele sentimento vai baixando. Junto com isso, ele pode fazer uma respiração, 1, 4, 2, tá bom? Se tiver um saquinho, vai no banheiro, respira dentro do saquinho, e aí você junta todas as 3. Tá joia? Isso é um jeito muito fácil, muito simples, brincadeira de criança, de você imaginar como fazer como controlar essa ansiedade que vem quando você vai fazer alguma atividade. No caso aqui do exemplo, falar em público. Pega esse falar em público agora e transforma para qualquer coisa, tá bom? Vamos brincar aqui, relacionamento, falar com uma menina, né? Os homens têm mais esse problema, eu vou falar com a menina, o cara sente uma ansiedade enorme e não vai. Imagina que ele está falando, está dando tudo certo, e etc e tal, instala uma âncora, e um dia que ele tiver vontade de falar com uma menina, ele dispara a âncora dele. Ir fazer uma atividade, por exemplo, conversar com o chefe. Vou conversar com o chefe, vou pedir um aumento, a pessoa fica ansiosa. Usa as técnicas, imagina que você está pedindo, imagina aliviar, você conseguiu aumento, faz uma âncora e tudo mais. Só não vai se frustrar, né, se não acontecer. Na sua memória acontece tudo, mas na hora que você estiver pedindo seu aumento pode não acontecer. Então, se preocupe em instalar a âncora de sensações para você chegar lá muito mais confiante. Entrevistas de emprego, serve muito, sabe? Entrevista de emprego. Se você não passar confiança, o entrevistador não vai, né? Você vai ficar meio assim. Então, instala confiança em você e dispara na hora que você estiver fazendo a entrevista de emprego. Legal? Aproveitar aqui, que a gente já está aqui, e vou falar com você sobre umas dicas para você gravar vídeos. Para você gravar vídeos, para colocar nas redes sociais e se projetar profissionalmente. E você pode usar essas técnicas que eu já falei para gravar o vídeo, imaginar que está gravando, instalar a âncora, essa coisa toda, mas tem algumas outras ideias para você ir pegando essa prática e fazendo. Então vamos falar de instalar vídeos aqui. Quando você vai gravar um vídeo, você vai ter que olhar para a câmera, né? Você não pode ficar olhando para a sua imagem que está do lado da câmera, como no celular, por exemplo. Você vai instalar um celular, você tem celular. Aí a câmera fica no cantinho aqui. A gente tem uma tendência de olhar nossa imagem, né? Olhar nossa imagem, e aí o vídeo, ao invés de você estar olhando para a câmera, como eu estou agora, se você olhar para a sua imagem, o vídeo sai assim, ó. E aí, como é que tá? Tudo bem, gente? Aqui eu vou passar um conteúdo para você, tá? Você acaba não olhando para a pessoa. Então uma dica é você olhar sempre para a câmera. Só que a gente está falando aqui das pessoas que não fazem isso por medo. Jeitos de você começar a gravar os vídeos. Algumas pessoas não gravam vídeos porque elas acham que vai ficar muito ruim. A minha experiência diz que vai ficar muito ruim mesmo, seus primeiros vídeos. Vão ficar ruins. E se você, ao longo da sua história, olhar para trás e ver o seu primeiro vídeo lá, e não sentir vergonha do seu primeiro vídeo, é porque você demorou para fazer o primeiro vídeo, demorou para postar. Então, os primeiros não vão ficar legais mesmo. Se esquece. E você vai, com a prática, deixando isso melhor e melhor. Como é que você pode ficar bom? Praticando, né? Algumas dicas para você. Primeiro, pega uma coisa que você faz muito bem, que você manja muito. Se você manja do conteúdo que você vai passar, ou filma você fazendo e explicando.
Se você cozinha bem, põe a câmera ali na cozinha, o celular do lado ali na cozinha, e começa a ensinar a fritar um ovo. Coisa rápida, de 5 minutinhos. Vou ensinar você a fritar um ovo sensacional, mas tem um segredo aqui. Ó. Você deixa o óleo assim e tal. Você ensina fazendo ovo. Vai ficar o vídeo, vai ficar lá, você vai estar meio tenso ainda. Grava um. Desliga, grava de novo, a mesma coisa. 3 minutinhos, 5 minutinhos. Grava de novo, grava 10 vezes, até se enjoar. Com 10 vezes, você vai perceber que você já fez aquilo, tanto que fica normal, você acaba até acrescentando um negocinho a mais para deixar, e aí fica natural, fica até meio sem graça, assim. Não vem sensações junto, começa a não vir sensações, porque aquilo virou comum para você. Mas por que gravar 10 só para treinar? Não. Porque você vai pegar esses 10 vídeos, você vai ignorar todos, exceto o primeiro e o último. Você vai assistir o primeiro, vai ver, ficou realmente com uma porcaria. E você vai assistir o último, não assiste os outros, vai assistir o último. E você vai perceber a diferença. Você vai perceber a diferença do 10º e do primeiro, tá bom? Do primeiro para o 10º, você vai perceber a diferença que você deu. E você vai começar a sacar que é só você ir gravando que a coisa flui. Isso é uma dica. Tem uma segunda dica. Você tem um problema de olhar para a câmera? Grava olhando para o lado, sentado, conversando com um amigo seu, passando o conteúdo para ele. Por exemplo, eu vou passar um conteúdo para você aqui. Estou falando com você. Eu poderia estar falando, ao invés de estar falando com você, pela câmera, poderia estar falando com um amigo meu, passando o conteúdo para ele. Ficaria mais ou menos assim, eu sento aí, eu pego o Sid Nelson, sento aqui numa cadeira, sento com ele, põe a câmera filmando de lado, e tem vários vídeos na internet com profissionais de várias áreas, passando o conteúdo assim, falando com alguém como se ele estivesse num papo ou numa entrevista, ou com um jornalista ou algo parecido. Então você senta com seu amigo, põe a câmera aqui, senta com seu amigo e fala... Sid Nelson, é o seguinte, eu vou te ensinar hoje sobre ansiedade e tal, aquele medo de falar em público que você pode ter, e você começa a explicar aqui pro Sid Nelson. Você vai ficar muito à vontade, porque é um amigo seu, chama um amigão seu para ir em casa, sua casa gravar, o seu escritório, e passa para ele. Quando você já conversando com seu amigo, você não vai se sentir, sei lá, você não vai se sentir de um jeito ruim. Talvez você fique inibido porque tem uma câmera aqui, mas você vai ter uma desenvoltura muito melhor. E aí você grava o conteúdo dessa maneira. E olha o seu vídeo e fica tudo certo. Entendeu? Você está conversando com um amigo. Terceira dica, você pode fazer isso online. Seu amigo não pode ir para sua casa, vai online. Pega a sua webcam, faz uma conexão com ele, via aplicativo Zoom, por exemplo. O Skype é muito instável. E a imagem às vezes não é grande coisa. Então baixa o aplicativo Zoom, ele é gratuito se você for fazer 2 pessoas. E aí você conecta com seu amigo no Zoom e conversa com ele explicando, aí você vai estar olhando para ele, para a imagem, de alguma maneira, você pode olhar para a câmerazinha para você estar falando com ele, faz da maneira que você ficar mais confortável e explica o seu conteúdo para ele e grava isso. E você grava isso e pode subir isso na internet. Você pode falar, olha, quando eu expliquei para um amigo meu que teve essa dúvida. E sobe o conteúdo, você vai estar conversando com ele. Se você já quiser falar com a câmera e for mais radical, você pode pegar uma foto do seu amigo, uma pessoa que você sente muito à vontade para de conversar, pega a foto dela, imprime num papel sulfite na impressora grande, faz um buraco no meio e encaixa na câmera. Tem a câmera, né? A câmera tem a lente, você faz o papel, encaixa na câmera e deixa o furo aqui. Então o papel fica aqui com o furo, e aí você olha para a câmera ou olha para a pessoa, o olho vai deslocar um pouquinho e você conversa com o seu amigo olhando na câmera, tá bom? É uma outra maneira de você fazer um vídeo e não ter esse tipo de problema de ficar ansioso. Você conversa com ela lá. Mas saiba que a primeira vez que você fizer alguma coisa vai ficar, ó, uma porcaria, tá bom? Uma porcaria comparado com as próximas suas, mas pode ficar ótimo. Pode ficar ótimo comparado com o que já existe hoje, ou como você não está fazendo nada, você não consegue comparar nada, tá bom? O negócio é agir. Agir, agir, fazer e praticar. Prática, repetição e aperfeiçoamento. Legal? Espero que você tenha aproveitado essas dicas aqui sobre falar em público, controlar a ansiedade e as de vídeo. E se você quiser falar comigo, me manda um e-mail no contato@coachsemlimites.com.br ou acessa o site coachsemlimites.com.br. Tá joia? Um grande abraço, espero que você tenha gostado e a gente se vê.